Olá, bom dia. Bom dia, meus queridos. Arrumei um jeito aqui para poder ajudar vocês, explicando a vocês. Espero que vocês consigam compreender melhor. Eu coloquei lá na plataforma uma atividade com um conteúdo, né? Sobre função do primeiro grau, desde a semana retrasada. Então esse vídeo é só para poder explicar um pouquinho melhor a vocês. Começando aqui, falando para vocês sobre a função do primeiro grau. Como que é escrita a função do primeiro grau? F de x, ou seja, em função de x, ela é do tipo ax mais b. Ou seja, esse a aqui e esse b são números reais. Pode ser negativo, positivo, fração, decimal. Então, por exemplo, se eu colocar um exemplo como f de x igual 2x mais 4 e f de x igual menos 3x mais 6. Quem acompanha o x é o valor de A. Esse A é chamado coeficiente angular, que mais tarde a gente vai entender o porquê desse nome. O B, coeficiente, peraí que a caneta falhou, é coeficiente linear. Bom, esse A aqui vale de 2, sempre quem está acompanhando x é o valor de A. Então, o A aqui vale 2 e o B, que é um número que vem independente, é o 4. Então, o A2, B4. Aqui, o A, quem acompanha o x é menos 3, e quem é independente é o B, que é o 6. Pela folhinha, eu frisei bastante quem é crescente, quando a função é crescente, quando a função é decrescente. Olhando as funções, para saber se é crescente ou decrescente, basta olhar o valor de A. Então, se o A for positivo, no caso aqui é 2 positivo. Então, essa função aqui é crescente. E aqui o A é negativo, então essa função é decrescente. Mas qual é o que significa isso? Toda função do primeiro grau, ela é representada geometricamente por uma reta. Então, a reta dessa função aqui, ela vai ser sempre crescente, e a reta dessa função aqui vai ser sempre decrescente. Como? Por exemplo, para a gente construir um gráfico, uma reta, no mínimo 2 pontos você constrói uma reta. Então, eu vou fazer aqui, que eu já estou praticando, eu vou praticamente fazer o resumo de toda aquela apostila que eu coloquei. Então, nessa função aqui, qual é a função do B? Então, eu vou fazer bem resumido, para vocês construírem um gráfico olhando a função, bastando só 2 pontos. Então, o primeiro ponto que vocês vão marcar nos eixos x e y é o coeficiente B, que esse coeficiente B é o ponto aonde a reta toca no eixo y. Então, eu já posso marcar 4 no eixo y. Tá aqui o 4, vou fazer um pontinho.
de acordo com a folhinha que eu dei, esse 2 aqui, ele não é quem toca no eixo X. Não confundam isso, vocês sempre confundem. Esse 2, ele só vai determinar a inclinação da reta, se ela vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Como é crescente, a reta vai ter esse sentido aqui. Vai ter o sentido para a direita, conforme eu até coloquei na folhinha. Mas o que a gente tem que fazer para achar o ponto que toca o eixo X, que é a raiz da função? Basta pegar o valor de B, trocar o sinal dele. Então, no caso, eu vou colocar aqui a raiz, que é onde toca o eixo X. Vai ser 4, troco o sinal, então vai passar a ser menos 4. E vou dividir pelo A, que é 2. Então, menos 4 dividido para 2, repete o sinal e divide, vai dar 2. Então, a raiz, menos 2. Então, eu vou marcar aqui à esquerda, menos 2. Então, eu tenho 2 pontos, basta a gente ligar os pontos. Então, tá aqui a minha reta. Crescente, que ela está tendendo. Eu expliquei colocando a setinha na ponta, tá virado para a direita, crescente. Coeficiente linear, raiz da função ou zero da função, coeficiente angular. O angular positivo é ele que faz a inclinação da reta. Eu não vou dar mais detalhes, tem uns detalhes, mas não há necessidade, porque a gente tem que ser bem resumido. Agora, vamos aqui na função decrescente. Então, primeiro, vamos marcar o coeficiente linear, que é o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, 6, no eixo Y. Agora, a gente vai marcar no eixo X, que é a raiz. Então, a raiz, eu vou pegar o B, que é 6, vou botar aqui a raiz. Pegar o 6, trocar o sinal e dividir pelo A, que no caso também tem sinal, então vai junto. Aí, 2 menos, né? Menos com menos dá mais, 6 dividido para 3, 2. Então, eu vou marcar agora 2 à direita. Então, tá aqui. Então, agora eu tenho 2 pontos, vou ligar os pontos. Daqui minha reta, ó, minha reta aqui, tendendo para a esquerda, então ela é decrescente. Então, tá aí o resumo mais ou menos daquela apostila. Quando a gente tem já o gráfico, eu vou fazer agora um exemplo aqui. Se eu tendo o gráfico já pronto, aqui Y, aqui X. Se eu tenho uma função desse tipo aqui, essa reta aqui, tocando aqui no menos 4 e aqui tocando no 4. Então, como é que eu identifico quem é a raiz, se ela é crescente ou decrescente, quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular? Agora é o contrário, gente. Nós temos já a função com o gráfico. Não é a função escrita, já é gráfica, já é o gráfico. Então, quem é esse número aqui? É quem toca no eixo Y, então, coeficiente linear. Quem é esse número aqui? Quem toca o eixo X, todo número em que a reta estiver passando pelo eixo X é a raiz. Então, eu já sei que a raiz é 4. Crescente ou decrescente? Se é aqui, ó, setinha virada para a direita, ela está crescente.
sendo. Então, crescente. E coeficiente angular, a gente vai fazer agora o contrário. Se para achar a raiz com a função a gente dividiu o b pelo a, né, trocando o sinal, o coeficiente angular agora é o contrário. A gente vai fazer o valor de y dividido pelo valor de x. Eu vou pegar o menos 4, trocando o sinal, sempre trocando o sinal. Então, vai ficar 4 dividido para 4, que é 1. Então, essa função aqui, se o coeficiente angular é o a e o coeficiente linear é o b, eu posso escrever essa função. Ela é 1x angular, coeficiente linear é menos 4. Na fórmula, é ax mais b. Mas como aqui mais com menos, vai prevalecer o menos. Então, essa função aqui, praticamente, se a gente não quiser colocar o 1, só pode colocar só o x. Então, x menos 4 é a nossa função. Crescente, que aqui é positivo, 1 menos 4. Esse aí é o resumo todo daquela folhinha. Qualquer dúvida é só vocês mandarem mensagem aí para eu tirar as dúvidas de vocês, ok? Fiquem com Deus e bons estudos.